Olá, tudo bem com vocês? Everson Barreto com mais uma dica importante para vocês, dessa vez direcionado a você, estudante de Direito, que está pensando em fazer uma faculdade de Direito, para você que sonha em se tornar um advogado, um delegado, um promotor e precisa ali passar pela faculdade de Direito. Aqui vai um pouco da minha história até eu me tornar advogado. Lá atrás tive um sonho mesmo de ser um advogado, lá com meus 16 anos de idade. Na época eu trabalhava como office boy para o McDonald's. Até então não tinha o sonho de ser advogado. Gostava de jogar futebol. Até que um dia eu era office boy, né? E entregava os malotes nos bancos, nos cartórios. Eu ficava ali admirado com o atendimento deles, até então não sabia. Eu queria ser igual o dono do McDonald's que tinha feito administração. Só que na época eu ganhava muito mal e não tinha condições de fazer uma faculdade e nem sabia que existia a possibilidade de financiar naquela época. Aí o tempo foi passando, tinha uns 16, 17 anos, aí tinha um colega que jogava bola comigo. Um dia eu estava passando de manhã para entregar um malote num cartório e encontrei com ele com um livrão gigantesco assim. E eu perguntei para ele, o que é isso daí? Daí ele falou, isso aqui eu tô fazendo faculdade de Direito e isso aqui é as leis, é o vade-mecum que tem todos os códigos, os códigos penal, código de processo civil, enfim, ele explicou para mim a situação. Eu falei, nossa, mas eu fiz aquela pergunta que todo mundo pergunta, né? Você tem que ler tudo isso daí? Falou, não, isso daqui é só em matérias específicas, quando tiver prova, enfim, ele explicou para mim, eu fiquei fascinado. Até então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer administração, mas depois que eu vi aquele livro, Vade-mecum, eu fiquei apaixonado e queria fazer faculdade de Direito, dali vem essa vontade. Só que o dinheiro não dava, ganhava muito pouco, e o tempo foi passando, né? Eu falei, um dia eu vou fazer essa faculdade, e não fiz faculdade nenhuma, entrei para um curso técnico de gestão empresarial, né? Porque eu tinha uma vontade de fazer administração, mas o dinheiro era curto, era o que deu para pagar na época. Foi um curso de gestão empresarial. Fiz ali 2 anos, terminei o curso, aprendi muita coisa. Aí no momento eu estava em um relacionamento, e esse relacionamento acabou não dando certo. Fiquei ali 10 anos, desde os meus 16, 17 anos e terminei com 27 anos. E ali deu a oportunidade, apareceu uma notícia para mim assim, faça a faculdade de Direito, faça pelo FIES, é o último ano ali que eu aceitaria o FIES sem precisar fazer o Enem. Aí eu fui correndo lá, fiz a inscrição, prestei o vestibular e, e consegui me matricular na faculdade de Direito. Lembrando que havia terminado o ensino fundamental com 17 anos e depois, né, fiz a gestão empresarial, durou por 2 anos, até então fiquei sem estudar, fiquei uns 5 anos ali parado no tempo. E aí veio essa oportunidade de fazer a faculdade de Direito e eu acabei fazendo, né, a matrícula, né, prestei o vestibular, passei no vestibular e dei início à tão sonhada faculdade de Direito pelo FIES. Acabei financiando aí trocentas vezes, mas a vontade era maior, não importa o quanto que eu ia pagar, mas a vontade de fazer era grande. Então, dei início ali, eu entrei até no meio do ano, né? Tinha uma turma que entrou no começo do ano, eu entrei no meio do ano de 2014. Comecei a fazer, já foi tudo bem vestido assim, eu falei, eu vou entrar na sala e demonstrar que eu tô apto para estudar, né? Cheguei lá, tudo bonitão, social, sapato social, você é advogado. Aí, no primeiro dia de aula eu abri a sala, já tinha uma turma mais adiantada do que eu lá. Turma de shorts, uns de chinelo, enfim, não era nada daquilo que eu imaginava. A turma não deixava o professor falar, uma aglomeração na sala, tinha mais de uns 60 alunos quase, que era na Unip que eu fiz. E, enfim, fiquei pensando, nossa, a turma é assim, eu achei que faculdade de Direito era todo mundo certinho, bonitinho ali no seu canto. Quando perguntado, alguém ia lá responder pro professor, não. Às vezes é que nem a sala de aula, parecia que eu estava entrando no ensino médio, no segundo, terceiro ano, que todo mundo ficava conversando, fazendo bagunça. Só faltou tacar aviãozinho de papel e aquelas bolinhas.
mas isso não aconteceu. É faculdade de Direito, afinal, né? Enfim, comecei todo perdido, inclusive fiz amizade com um colega meu, hoje é parceiro na área da advocacia, ele atua na área criminal, o Dr. Robson. Eu sentei do lado dele, tudo, eu via, né, o professor falando, traga a sua ferramenta de trabalho, traga o vademecum, lá você vai ser aquilo que você vai usar no dia a dia, então não esqueça. Muitos alunos não levavam. Eu fiquei curioso, depois de algum tempo, falei pro colega meu, o que é esse tal do vademecum que o professor tanto fala aí? Ele começou a dar risada de mim, cantinho assim, não, o vademecum é o livro lá que tem as leis, os códigos e tal. Falei, tá, então é isso aí que é o vademecum que o professor fala. Então, totalmente perdido. No primeiro semestre, levei fumo, né? Tinha umas 6, 7 matérias ali. Fiquei em dependência em 3. Depois, no mês seguinte, você podia recuperar fazendo as DP lá online. Acabava recuperando, mas eu ficava em mais 3, mais 4. E eu sentava lá no fundão também, junto com a turma da bagunça. Daí foi passando o tempo, falei, peraí, já tô no quarto semestre aí, são 10 semestres. E minhas notas não tão boas. Tenho assim metade aprovação e metade DP. Vou sentar lá na frente e vou aprender esse negócio, porque afinal é um sonho e é meu tempo que eu tô dedicando ali, tempo e dinheiro. Acabei indo para frente num semestre, ali no quarto pro quinto semestre, e comecei ali então de fato a estudar de verdade, onde eu passei a aprender como que estuda as matérias, entender como cada professor dava suas aulas, como ele aplicava as provas. Então foi fundamental essa ida minha para frente, porque eu deixava de conversar com os colegas lá do fundão e fui para frente. Eu tinha uma colega, né, que é colega minha até hoje, ela tem um escritório aqui do lado do meu, no prédio, a doutora Emily. Nós falamos assim, Emily, não dá para ficar aqui não, vamos para frente. Até hoje a gente dá risada disso. Largamos o fundão, fomos sentar na frente. Nossas notas acabou melhorando, nossa, uns 80% aí, 90%. Não ficamos mais de dependência, né? E as que eu tinha, acabei recuperando. Então, terminei os 5 anos, né, sem nenhuma DP, mas por conta dessa atitude aí de ir para frente e se concentrar e se dedicar mais no direito, porque era o que eu queria, de fato. Aí veio a entrega do TCC, né? O tema da minha matéria ali era... Deixa eu ligar ali, senão apagou. Acende. Aí. O tema era medida socioeducativa. Na época eu estava fazendo estágio na Defensoria Pública, né? Tinha o CIE, você prestava um concursinho, tinha que acertar algumas questões e então você era chamado para fazer um estágio na Defensoria Pública. E lá eu aprendi muito, eu entrei na área da infância e juventude. Lá aprendi a fazer peças processuais, aprendi a atender os assistidos, aprendi muitas coisas na Defensoria Pública, junto com a doutora Elaine e a doutora Gisele, que foram primordiais no meu atendimento na prática, né? E, enfim, aprendi muito. E o tema do meu TCC foi medida socioeducativa, porque lá eu aprendi bastante sobre isso e acabei que fazendo o meu trabalho sobre esse tema. Pedi orientação das defensoras públicas, elas me ajudaram com o maior prazer, né? Enfim, eu fui super preparado para apresentar o TCC. Estudei bastante, vi vários vídeos, vi trabalhos semelhantes ali, procurei, li sobre a evolução histórica, contei lá da Idade Média, antigamente, que as crianças não eram tratadas como crianças e sim como jovens adultos. Não tinha roupa de criança na época, né? As criancinhas vestiam como adultos, né? Antes não tinha nem Dia das Crianças. Daí eles foram adquirindo seus direitos com o passar do tempo. Lá atrás, às vezes os pais não queriam ficar com a criança e acabavam abandonando ali para os lobos comerem, né, ou morrer de fome na floresta. Depois passou um tempo, vem a Roda dos Expostos, né, que a turma da igreja passou a acolher as crianças, né, dentro da igreja ali, aí as pessoas cuidavam. Aí depois foi evoluindo, veio o Código do Menor, com o caso do menino Bernardino, depois você pesquisa, o menino engraxate,
que acabou sendo preso injustamente porque o cara não pagou o seu trabalho e jogou o pincel ali, a graxa, e acabou atingindo a roupa do homem, e ele acabou sendo preso junto com vários outros homens, mais de 20 homens na mesma cela, e ali ele foi brutalmente violentado. Então, foi aumentando os direitos da criança até que chegou aí no nosso famoso ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que está previsto ali na Constituição de 1988. Então, esse tema aqui que eu falei para vocês é para vocês não desistirem de fazer essa faculdade de Direito, que é fascinante. Ali eu aprendi muito sobre evolução histórica, aprendi a ler livros, aprendi sobre o meu direito, aprendi muito sobre a Constituição Federal. Então, se você tem um sonho, vá atrás, não importa o tempo que demore. Lá tinha colegas meus com 50 anos, 54, que terminaram e hoje são advogados, tá bom? Não desistam.